as coisas antigas, os comportamentos antigos, os padrões antigos, os hábitos antigos, a mentalidade antiga já passou. Não dá para você estar em Cristo, 100% em Cristo, ouvindo a Cristo, praticando, vivendo uma fé viva e não ser uma nova criatura, então automaticamente as coisas antigas já foram. Não dá. E se algo vir na tua cabeça, não pense naquilo que o diabo quer que você pense. Pai querido, Pai amado, toda a glória, toda a honra, meu Deus, seja dada ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela paz. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua imensidão, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor sobre nós. Meu Deus, o que somos sem Ti, Senhor? O que nós podemos sem Ti? O que nós conseguimos sem Ti? Aonde chegamos sem Ti? Como, meu Pai, nós podíamos e pudéssemos sair, meu Deus, do lugar da onde o Senhor nos tirou. Meu Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por estar neste altar. Obrigado, meu Deus, por ter trazido o Teu povo, Senhor, de lugares distantes. Aqueles, meu Deus, que estão aqui pagaram um preço. Aqueles que não se intimidaram, Senhor. Que não se misturaram. Que não foram influenciados. Que não foram achatados. Aqueles, meu Deus, como o Senhor mesmo diz, no momento que o Senhor falou com Elias, quando ele deu os seus justificativos, os seus argumentos baseados no medo, e o medo, meu Pai, cega, o medo, meu Deus, faz nós esquecermos quem somos. O Senhor disse que ainda restava 7.000, Senhor, que não se dobraram a Baal. Meu Deus, eu acredito, Senhor. Meu Pai, naqueles 7.000 que não se dobraram, meu Pai, Senhor, ao medo, não se dobraram, meu Deus, à procrastinação, à oscilação, à instabilidade, não se dobraram, Senhor, às suas vontades, aos seus desejos, às suas necessidades estomacais. Aqueles que não trocaram, meu Deus, como Esaú, a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida deles. E peço uma bênção especial, meu Pai, nessa noite. Para aqueles, meu Deus, que pagaram um preço. Para aqueles que deram o seu melhor. Para aqueles, meu Deus, que começaram e acreditam, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor foi com Zorobabel, esta obra será concluída. Da mesma forma que o Senhor foi com Neemias, essa obra será concluída. E nós iremos concluir esta obra, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, visita cada coração, visita as famílias, visita cada membro do Ministério Mudança de Vida, visita cada obreiro. Meu Deus, as crianças, meu Deus, que estão neste projeto Manaim, aos jovens, meu Pai, que participam, estão aqui, Senhor, vivendo, se envolvendo e se misturando, meu Pai, com aquilo que é importante, aquilo, meu Pai, que engrandece, aquilo que levanta, meu Deus, aquilo que dá sentido à vida. Nós temos, meu Pai, um sentido para continuar, nós temos um motivo para continuar, nós temos, meu Pai, uma direção para onde seguir, nós temos, meu Deus, um Deus a quem podemos adorar, Senhor. Nós temos um Deus, e não deuses. Meu Deus, há um só Deus
E ao Senhor, meu Pai, nós damos toda a honra e glória, meu Deus, ao Senhor. Senhor, conduza este trabalho. Eu concordo com cada oração que foi realizada, Senhor, desde o início desta Casa Firme. E eu peço, meu Deus, que o Senhor seja conosco, do início ao fim, meu Deus. Que possamos terminar, meu Deus, esta quinta-feira, meu Pai, com a certeza que nós demos tudo. E se nós demos tudo, nós receberemos tudo, Senhor. Obrigado. Eu entrego esta reunião em Tuas mãos. E que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Está ligado à sua vitória. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo. Tudo. Naquele que me fortalece. Nisso eu vou acreditar. Eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga, muito boa noite para você. Parabéns, mais um projeto Casa Firme. E eu declaro, será o melhor da sua vida. E você terá a melhor semana da sua vida até então. Semana de testemunhos. E olha para essa pessoa que te falou isso e fala para ela, nisso eu vou acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar. E Deus vai derramar, repetir, entregar, restaurar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Sente-se por um momento. Essa palavra realmente é uma palavra muito, muito forte. Sinto por aqueles que não vieram e sou grato por aqueles que aproveitaram. Fruto de mudança. Repita comigo, fruto de mudança. O que você tem de fazer para mudar a sua vida? Comece mudando a sua mente. Leve muito a sério as primeiras palavras de alguém e também as últimas palavras. Elas são marcantes. As primeiras palavras de João Batista veio nos despertando, revelando e anunciando. Arrependam-se. Não é só as palavras de João Batista, ele era a figura de algo novo. Algo que nunca se viu. Nada foi comparado ao que o João Batista estava pregando. Ele não pregava a religião, ele pregava contra a religião. A sua vestimenta, o lugar onde ele pregava, aquilo que ele comia e as palavras que ele dizia. E quando falamos de arrependimento, falamos de metanoia, e metanoia é mude o curso, arrependa-se, mude o seu comportamento através de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de comportamento. Repita comigo, arrependimento é mudança de comportamento. A mentalidade desistente leva muitas pessoas, logo nos primeiros dias de um ano novo, a abandonarem seus objetivos e, infelizmente, deixarem as coisas como estão. Infelizmente, essa postura é fruto de um interior que ainda não foi transformado pela viva palavra de Deus. Em nenhum momento nos ensina a desistir dos nossos sonhos, dos projetos de uma vida abundante, que é a vida que tem para cada um de nós. No entanto, muitos ainda não caminham pelo Espírito e vivem uma fé natural, algo natural. E você não pode mais viver pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você ouve, pelaquilo que o Espírito te confirma e te direciona. E é por isso que nós falamos tanto, se aproximem de Deus. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de você. E quanto mais próximos de Deus, mais você identifica qual é os caminhos, qual é o propósito da sua vida.
cedem à vontade e emoções e temem os compromissos que assustam no início de cada ano. Uma mentalidade resistente a mudanças e a palavra as leva a parar de lutar por aquilo que foi planejado por Deus. Da mesma forma, é a mentalidade que influencia determinados comportamentos, sejam eles de arrependimento ou não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É fato. Se você está em Cristo, se você está baseado no caminho, na verdade e na vida, você é nova criação. Não há como você não ser uma nova criação. Ou eu estou 100%, ou eu não estou 100%. Se eu estou em Cristo, repita comigo, é nova criação. Então, as coisas antigas e as grandes coisas, ou melhor, muitas coisas antigas provêm de mentiras. O Senhor fala de mentiras aqui. Mentiras que vieram de pais, mães, pessoas, experiências negativas na carne. As coisas antigas, os comportamentos antigos, os padrões antigos, os hábitos antigos, a mentalidade antiga já passou. Não dá para você estar em Cristo, 100% em Cristo, ouvindo a Cristo, praticando, vivendo uma fé viva e não ser uma nova criatura, então automaticamente as coisas antigas já foram. Não dá. E se algo vir na tua cabeça, não pense naquilo que o diabo quer que você pense. Você não vai mais combater guerras sem recompensas. Tem pessoas que usam as palavras de maneira muito errada. Muitas vezes eu falo com pessoas e eu digo, o diabo pode te tentar? Sim. Ele pode tentar. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então a tentação pode acontecer. Mas se você tem uma convicção, uma certeza, uma verdade dentro de você, você não entra mais em guerras mentais. Porque você já bloqueia antes delas chegarem. Quando elas chegam, você já coloca, opa, isso aqui é mentira. Eu não vou perder meu tempo mais para colocar uma verdade e virar uma guerra dentro da minha cabeça. Eu simplesmente sei que é mentira e acabou. E você precisa entender isso. Eu não preciso perder tanto tempo para combater guerras que, pela fé, eu já venci. E tudo começa na mente, com as mentiras. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou seja, o Senhor está dizendo que já surgiu. Não é algo que surgirão, ou seja, surgiram, já tem coisas novas. Você já vive um tempo novo. Você vive um tempo novo. Isso precisa ser uma certeza, uma convicção na sua vida. Aqui fala sobre transformação completa que ocorre na vida de uma pessoa quando ela está em Cristo, ou seja, quando ela entrega a sua vida a Jesus e passa a viver 100% numa comunhão com Ele. Essa mudança não é superficial ou externa, mas algo que afeta o coração, algo que afeta a mente e o seu espírito. A pessoa se torna uma nova obra, com uma nova identidade, um novo propósito. Essa escritura remete a um novo nascimento por Jesus em João 3,3. As coisas antigas são a velha vida do pecado, comportamentos dominados pela carne, valores mundanos e o que afastam de Deus. Qual é a velha vida do pecado? Se eu te fazer essa pergunta, deixar essa pergunta para você, o que Deus está falando com você nesse momento? Qual é a velha vida do pecado que o Senhor está falando? Essa vida não é mais para você. Deus, Ele vai cobrar aquele que é culpado, ou melhor, aquele que ouviu a palavra, aquele que recebeu a palavra, aquele que entendeu a palavra. Então, se você ouviu, se você recebeu, Deus não tem por inocente o culpado. Isso é bíblico. Oscilações, instabilidade espiritual, emocional, financeira. Viver uma vida sem um propósito certo,
viver por impulsos. E muitas pessoas vivem por esses impulsos, né? Eu quero, eu posso, eu compro, eu faço. Então, se eu quero, eu preciso dar aquilo que minha carne quer que eu dê. Não, você não precisa ser esse escravo. Você deve ser, como Paulo diz, eu prisioneiro de Cristo. Você precisa ser um prisioneiro de Cristo, e esse sim é uma pessoa livre. Se tudo que vier a você, as suas vontades, as suas sensações, as suas reações, as pressões que vêm na sua vida, tanto que nós já fizemos até um jejum sobre isso, fique com a visão, não ceda à pressão. Você precisa ficar com a visão. E a visão é algo de médio e longo prazo. É aquilo que você quer alcançar e entender quais são os preços que eu preciso pagar. É olhar para o resultado, mas confiar em todo o processo. Repita comigo. Eu preciso confiar em Deus. Confiar no processo. Quais são os comportamentos dominados pela carne? Muitas vezes, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. A Bíblia fala em Provérbios 6,16, lista 7 coisas que Deus odeia, que inclui características como olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Na mensagem diz, aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta e as 7 que ele não tolera. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, o coração que planeja maldade, os pés que correm pela trilha da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca briga e discórdia entre os irmãos. Quando nós falamos de soberba, falamos de um orgulho excessivo e a crença de ser superior aos outros, avareza, apego excessivo aos bens materiais, dinheiro, levando à ganância e gerando aquela mesquinhez. Falamos de luxúria, desejo sexual descontrolado e busca excessiva por prazer, levando uma vida hedonista e uma vida imoral. Ira, raiva intensa e descontrolada que pode levar à agressão e violência. Gula, desejo excessivo por comida e bebida, levando ao abuso, falta de moderação. Inveja, tristezas, ressentimentos pelos bens conquistados de outras pessoas. Preguiça, falta de vontade e interesse em atividades que exigem esforço tanto físico quanto intelectual, principalmente espiritual. Além, estar em Cristo significa que essas coisas deixam de governar a sua vida. Há arrependimentos, perdão e uma libertação do passado que antes prendia você. E o Senhor fala de coisas novas. Coisas novas. E as coisas novas já chegaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós já temos coisas novas. Fala, eu já tenho coisas novas. Deus me levou a ler Mateus 6, eu quero ler com vocês aqui na versão mensagem. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Quando eu estou em Cristo, eu não estou mais vivendo um teatro. Tem pessoas que aprenderam a fazer gestos, caras e bocas. Quando você está em Cristo, você vive de dentro para fora, a intenção e motivação que conta. Você não vive mais, não vira uma pessoa religiosa. E quando você fala num contexto de teatro, você fala o quê? Falas prontas, roupas bem alinhadas para uma boa encenação, e falas, e gestos, e caras e bocas. E você até acredita no que você está vendo. Mas aquilo é um teatro. Repita comigo, teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus, repita comigo, Deus não vai aplaudir. Olha para essa pessoa, Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo.
Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu chamo de atores. Repita comigo, atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles atuam para o público. Eles fazem um ótimo trabalho. Isso remete muito aos fariseus. Eles que falavam tanto, mas não faziam nada. Tanto que o próprio Jesus, quando foi falar para Nicodemos, para ser preciso, um homem precisa nascer de novo, o Nicodemos não entendeu o básico. Como um homem adulto pode entrar de volta no ventre da mãe? De que jeito? Não entendi o básico. E o Senhor é um Deus simples, que quer nos mostrar o básico, a simplicidade. Repita comigo, o meu Deus é simples. Então você não precisa complicar, dificultar aquilo que é simples. Você já viu gente assim em ação? Eu chamo de atores. Eles vão arar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo, repita comigo, tudo que conseguirão. Quando você for ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Então, quando você vai ajudar alguém, você haja com simplicidade e discrição. Você chega, faça e saia. Acabou. E quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus, repita comigo, vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Muitas vezes, o que nós precisamos é fugir das pressões dos teatros, fugir daquele contexto que muitas vezes é aqueles caras e bocas, e você quer fazer, e você quer, e a intenção é totalmente mesmo para parecer bonito. E Deus está falando de algo isolado, algo tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples, repita comigo, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Deste modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, presta atenção na complicação, presta atenção na dificuldade, na complexidade, que as pessoas querem complicar algo que é simples. Utilizam de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando. E Ele sabe, repita comigo, Deus sabe o que eu preciso. Melhor que vocês mesmos, Ele sabe o que você precisa mais do que você mesmo.
Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, mais do que nós. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Com um Deus assim, e quantas vezes nós falamos sobre isso? Quantas vezes nós falamos sobre a oração de Jabes? Oração de Jabes, coloca a oração de Jabes para mim. A oração de Jabes, algo tão simples, descomplicado, rápido. E ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele foi um espetáculo. Ele foi o mais ilustre da sua tribo. Você pega na King James, ele foi o mais ilustre da sua tribo. Ah, abençoa-me. Repita comigo. Ah, abençoa-me. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus, repita comigo, atendeu ao meu pedido. Fala para essa pessoa, ao seu pedido. Simples, simples e simples. Ele sabe o que vocês estão precisando. Com Deus assim, vocês podem orar de maneira muito simples. Desse modo, você pode orar deste modo, nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, é o que a gente está precisando mesmo, dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos, com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoados os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Repita comigo. Meu Deus, guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Por que ele coloca o diabo em segundo lugar? Porque nós que abrimos a porta para ele. Sim ou não, pessoal? Então nós precisamos ser guardados de nós mesmos. Tu estás no comando. Repita comigo, tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Na oração, uma conexão. Isso, olha, presta atenção, que isso aqui é um dos versículos que você tem que colocar na sua porta. Repita comigo, eu vou colocar na minha porta este versículo. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Entenda uma coisa, Deus só vai fazer o que você fizer. Repita comigo, Deus só vai fazer, só vai realizar, se eu realizar também. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Se eu não faço a minha parte, Deus não faz a dele. Porque Deus me deu graça para fazer. Sede santos como eu sou santo. Ele te deu graça para você ser santo. Meu Deus, me prospera, mas eu não derramo, eu não transbordo. Meu Deus, me perdoa, mas eu não perdoo, eu guardo rancor. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até mesmo conquistar os seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornarão santos. Você pode fazer caras e bocas, pode vir sem maquiagem, cabelo descabelado, roupa toda amarrotada, mas Deus fala, isso é só seus 15 minutos. Acabou? Agora volta à realidade. É o que o Senhor fala. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente, repita comigo, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e penteie.
Lave bem o cabelo e penteie. Escove os dentes, ninguém merece o teu mau hálito. E lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ou seja, se você está usando artifício é porque você não quer chamar a atenção de Deus, você quer chamar a atenção do irmão que está do seu lado. Quer chamar a atenção da igreja? Quer chamar a atenção do pessoal das mídias? Já viu aquele memezinho, quando a pessoa passa filmando? Foi? Nenhum artifício para chamar a atenção de Deus, ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele não vai deixar, repita comigo, ele não vai deixar de ver o que eu estou fazendo. Ele, repita comigo, Deus, me recompensará muito bem. Recompensa já é bom, e Deus está falando, será muito boa essa recompensa. Quando você focar naquilo que é importante. Não acumulem! Este é o momento que muitos estão perdendo a bênção. E não é à toa que Deus está falando tanto disso. A bispa está trazendo tanto essa mensagem. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Algo que vai ser corroído, algo que vai enferrujar, algo que vai ser roubado. E mais, está já te roubando. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças da ferrugem e dos ladrões. Pergunta para essa pessoa, a última perguntinha aqui, não parece óbvio? Pergunta que ela vai responder. O que ela vai falar, sim ou não? Não parece óbvio? Mas as pessoas não estão enxergando o que é óbvio. É muito óbvio o que Deus está falando aqui. E por que nós não entendemos o que é óbvio? Porque nós muitas vezes estamos muito ligados com o mundo e pouco ligados com Deus. Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, presta atenção, os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração, quando você ver um irmão sendo abençoado, quando você ver uma oportunidade para abençoar, quando você ver os moveres que Deus está fazendo, se você abrir bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, e quando a gente fala de cobiça, a gente está falando de cobiçar, querer aquilo que é do irmão. E desconfiança, não acreditando, desconfiando, sempre vivendo pela malícia e não pelo discernimento. Se viverem com os olhos cheios de cobiça, sempre, nunca se aplaudindo, sempre cobiçando, sempre questionando, sempre achatando, falando demais, seu corpo será um celeiro, repita comigo, celeiro, cheio de grãos mofados. Pode ter grãos, mas ninguém vai comer eles. Você pode estar cheio de palavra, mas estão mortas. Se fecharem as cortinas desta janela, sua vida será uma escuridão. Muitos estão vivendo em uma escuridão,
porque fechou as cortinas da incredulidade, do medo, da covardia, da oscilação, da instabilidade. Abram estas cortinas, porque elas estão te atrasando, afastando da luz de Cristo. Vocês não podem adorar dois deuses. Ao mesmo tempo, amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Você não pode vir aqui somente pelo dinheiro, porque você está mostrando que o dinheiro, os tesouros desta terra, é mais importante que os tesouros celestiais. E não há como você manter os dois na mesma posição. Deus está falando, ou é 880, ou você ama ou você odeia. Ou você adora, ou você despreza. Então, a adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus. Repita comigo, eu não posso adorar a Deus e ao dinheiro. Não dá. E é por isso que muitas pessoas não rompem. Porque acham, e agora eu vou falar algo mais ainda profundo voltado ao dinheiro. E é por isso que as pessoas não rompem. Porque estão olhando para misérias. Presta atenção. Não vira o olho e nem se distraia. Porque muitos agora começam a olhar para o lado, não está gostando da palavra. Presta atenção, você vai participar de muitas palavras e você está ouvindo. As palavras estão voltadas para essa direção. Porque Deus quer que você rompa. Ele quer que você prospere. Ele quer te abençoar. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa. Se você buscar a Deus e focando em ser cheio do Espírito de Deus, se você focar em ser um adorador, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão que pôr na mesa. Ou se o guarda-roupa está fora de moda, você não vai ficar procurando, não vai ficar se afligindo, o que eu vou botar na mesa para minha família? Qual é a moda? Será que eu estou dentro ou fora da moda? O teu foco não vai ser mais esse. Você não vai mais viver pelas propostas, você vive por propósito. Repita comigo, eu vivo por propósito. Há muito mais coisas, repita comigo, há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o seu estômago. Fala para essa pessoa, há muito mais coisas que comida que vai para o seu estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Este é o segredo da vida de um cristão que confia. Um cristão que confia é livre e desimpedido. Você é livre. Repita comigo, eu sou livre. E desimpedido. Eu estou pedindo para você repetir várias vezes hoje, porque é muito importante você entender essa palavra. Se até as aves dos céus, elas vivem desta maneira, e você sabe por que as aves dos céus, os animais vivem dessa maneira? Sim ou não, pessoal? Porque não tem sentimento. Eles não ficam pensando o que vão achar. Eles não pensam se vai conseguir ou não. Eles não pensam qual o impedimento de hoje, qual a dificuldade. Está chovendo? Está calor? É longe? É perto? Será que tem algum inimigo? Será que tem algum problema que pode, quando eu for beber a aguinha ali no laguinho, ali na savana, será que algum jacaré vai me pegar? Não, ele somente confia em Deus porque ele sabe
que Eclesiastes 3 é para todos. Há um tempo determinado para nascer e para morrer. E eu vivo livre e desimpedido. Quem está entendendo essa palavra aqui? Porque não tem sentimentos, sentimentos atrasam a nossa vida. Deus não te chama para sentir, Deus te chama para obedecer. Repita comigo, Deus não me chama para eu sentir, mas para obedecer. Não estão presas a nenhum emprego. Não ficam aqui, meu Deus, eu não fui promovido, eu não consegui. Meu Deus, eu não fechei aquele negócio. Elas vão fazer, elas vão atrás e deixa Deus fazer o resto. Encham as talhas e eu confio que Deus transformará em vinho. Eu faço tudo o que Ele mandar. E daqui para frente, o natural é comigo, o sobrenatural é com Ele. O possível é comigo, o impossível é com Ele. O fácil é comigo, o difícil é Ele, é para Ele. Porque é assim que Ele nos chama para viver. E Ele diz ainda, não pense que é difícil o que eu estou mandando você fazer. Sim ou não, pessoal? Ele já disse que não é difícil. O difícil é você vencer a sua mente, os seus sentimentos, porque é isso que atrasa a sua vida. Não estão presas a nenhum emprego que vivem, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas. O que a gente já falou, pessoal? Presta atenção, pessoal. O que nós falamos já várias vezes? Você precisa viver despreocupado. Sabe por quê? A preocupação é uma preocupação de algo que você nem se ocupou. Sim ou não, pessoal? Então, você não pode se preocupar, e a Bíblia diz isso, com o dia de amanhã, porque ele não te pertence. O dia que nós entendermos que nós temos o hoje, eu faço o meu melhor hoje, Deus vai trabalhar no amanhã, eu vou viver uma vida despreocupada, eu não posso me ocupar daquilo que nem chegou ainda. Uma preocupação. Eu estou me preocupando de algo que nem chegou. Deixe para cada dia o seu mal. Elas vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. Repita comigo. Eu e vocês valem mais para Ele, muito mais, e vocês valem mais, fala para essa pessoa, e você vale mais para Ele, muito mais, e você vale mais, muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Será que você conseguiu ficar maior alguma vez que você chegou num espelho e acreditou que você não consegue, que você é feio, que você é incapaz, que você não vai conseguir? Será que alguém ficou mais alto hoje? Será que você hoje, com as suas preocupações de hoje, as preocupações de ontem, as preocupações da semana passada, você ficou mais alto? Será que a sua empresa ficou mais alta? Será que o seu casamento cresceu? Não. Você ficou mais baixo, sim ou não, pessoal? Nós nos achatamos. Ficamos mais baixos. Ficamos mais baixos e você não pode mais ficar baixo. Deus fala para você pensar nas coisas do alto. Deus fala sempre do alto e não do baixo. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda. Pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos irão parecer maltrapilhos comparado às flores. Aqueles que você vê nas revistas, aqueles que você vê na televisão, na internet, os mais bonitos são os mais feios comparados com aquilo que Deus criou. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, se Deus se importa até com aquilo que não dá para ver,
Não acham que Ele irá cuidar de vocês? Não acham que Ele vai cuidar de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Sim ou não, pessoal? Olha, eu faço essas palavras desse versículo para mim. Eu repito essas palavras para você. Quero convencê-los a relaxar. Fala para essa pessoa, relaxa. A não se preocuparem tanto em adquirir. Fala para essa pessoa, não se preocupe tanto em adquirir. Presta atenção, esse é o momento de você plantar e não adquirir. Essa é a palavra da nossa vida. Esse é o momento de você plantar. Fala, esse é o momento de eu plantar e não adquirir. Em vez disso, falam com força, prefiram dar. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Se você conhece a Deus, você não se prende a estas coisas. Se você conhece, você não se prende. Se você não conhece, você se prende. Então, por isso que muitas ofertas da viúva, estão gerando grandes milagres e grandes portas abertas no ministério. A quantidade de testemunhos que nós estamos passando é confirmando estas palavras. Não se preocupando o que você vai colocar à mesa, não se preocupando o que você vai colocar no armário, não se preocupando o que você vai colocar na garagem, não se preocupando com nada. Vivendo uma vida despreocupada e focada em cultuar a Deus. Não se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Qual é a realidade de Deus? Você sabe o poder que Ele tem. Eu posso pegar vários versículos, mas já estou um pouco acima do horário, mas eu quero dizer para você, presta atenção. Você precisa conhecer a realidade de Deus, você precisa conhecer a iniciativa de Deus e você precisa conhecer a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Não se preocupem com as perdas. Olha para essa pessoa, não se preocupe com as perdas. E descobrirão todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades serão satisfeitas. Quando você pega aqui em Romanos 1:20, diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Você está vendo tudo o que Deus faz. Você está vendo de maneira clara, está vendo claramente o que Deus faz. Aqui na mensagem diz, mas o furor divino é despertado pela falta de confiança. O furor de Deus, a ira de Deus, é despertado pela falta da sua confiança. A falta de confiança do ser humano em Deus. Pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Pelos erros repetidos. Os seus erros. Muitas pessoas vão e realizam do seu jeito, da sua maneira, erram e desconfiam de Deus e não desconfiam de si mesmo.
pelas mentiras acumuladas, pelo quanto de mentira você acredita e pela manipulação da verdade. Pessoas que interpretam pela carne e não pelo Espírito. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpas. Repita comigo, eu não tenho desculpas. Veja o que aconteceu, a humanidade conhecia Deus perfeitamente. A humanidade conhecia Deus, perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus. Tem pessoas que conheciam a Deus, já viram a Deus, mas deixaram de tratar Ele como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzido a um terrível estado de insensatez e confusão. Uma falta de bom senso, uma confusão, uma divisão mental, que a vida humana perdeu sentido. As pessoas não encontram mais sentido, porque ficam correndo atrás de coisas que não precisam, adquirem coisas que não precisam, somente para mostrar para as pessoas que nem gostam de você. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram, repita comigo, trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Não só na feira, nas redes sociais também. Romanos 1, 18 a 23, que eu acabei de ler. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Preste atenção, as coisas encobertas, aquilo que você não vê, pertence ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. Deus, Ele já te revelou tudo o que você precisa para você viver uma vida com abundância. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, e para que sigamos todas as palavras dessa lei. Na mensagem diz, o Eterno, seu Deus, cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Repita comigo, as coisas reveladas são da minha conta. Cabe a nós e aos nossos filhos cuidar de todos os termos desta revelação. Existem segredos que Deus escolheu não revelar. Talvez pelo seguinte motivo. Nossa mente finita não é capaz de compreender plenamente os aspectos infinitos da natureza de Deus e do universo. Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ele fez tudo apropriado. Está tudo certo. Pessoal, está tudo certo. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Porque você não está inteiramente em Deus. E se você não está inteiramente em Deus, você não vai compreender tudo, totalmente o que Ele está fazendo. Eclesiastes 11:5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Na mensagem, quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento. Porque nós ficamos observando o que está acontecendo. A natureza vai para lá, e aí vai não sei o quê, e aí cai a árvore, e a economia vai, e aí vem o tarifaço, que agora está aí, agora é o que estão falando, e aí vem a justiça de lá, e as pessoas estão aí observando o vento. Estão olhando tudo o que está acontecendo. E aí vê a chuva dali, aí vê a árvore caindo dali, e fica só perdendo tempo. E Deus está dizendo, não fica observando o tempo, faça o seu trabalho.
Repita comigo, farei o meu trabalho. Fala para essa pessoa, faça o seu trabalho. Não fique olhando as nuvens. Toque a vida, toque a vida. Repita comigo, toque a vida adiante. Assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus faz. Nós não vamos entender tudo, mas você nem precisa entender. O que você já entendeu já é suficiente para você viver uma vida extraordinária. Uma vida rica, uma vida próspera, uma vida curada, uma vida de paz. O que você tem já é suficiente para você viver. Vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com o horário. Você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará no final. Ou seja, faça tudo. Tudo que está no seu alcance. Só precisamos entender algumas coisas. Quando alcançamos a maior maturidade, embora Deus não tenha explicado tudo a respeito da obediência, Ele comunicou o suficiente. Portanto, a desobediência é uma escolha que fazemos. Presta atenção, pessoal. A desobediência é uma escolha que fazemos e não consequência de falta de conhecimento. A desobediência é uma escolha que fazemos e não uma consequência de falta de conhecimento. Isso muda tudo. Sim ou não, pessoal? Isso está mudando tudo agora. A desobediência é uma escolha que fazemos e não uma consequência de falta de conhecimento. Ou seja, você conhece tudo. Por meio da palavra de Deus, conhecemos o suficiente a respeito dele para ser salvo pela fé e para servi-lo. O que você conhece de Deus, você já está totalmente apto para ser salvo pela fé, quando você creu em Jesus e também com total conhecimento e entendimento em servi-lo. Não devemos usar a limitação de nosso conhecimento como desculpa para rejeitar a soberania de Deus. E sabe o que quer dizer isso, pessoal? Você não pode usar a falta de conhecimento para você tirar o controle de Deus. Porque aí muitas pessoas querem acender as suas próprias tochas. E muitas pessoas falam, mas eu não sabia, eu não conhecia, eu não vi, eu não pude, eu não sabia. E aí você está tirando todo o controle de Deus. Você não confia em Deus, você não vive livre e despreocupado. Não dá para usar mais essas desculpas. Deus está dizendo, não use mais essas desculpas porque ela não cola mais. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto o que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá. Repita comigo, Deus estará lá. Quando eu me deparar, repita pessoal, quando me deparar com uma situação difícil, Deus estará lá para me ajudar. Você está entendendo? Bispo, você está querendo dizer o quê? Isso é uma loucura. 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Checkmate. E a franqueza de Deus é mais forte que a força humana. A fraqueza de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria, é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Na mensagem, a sabedoria humana é quase nada comparada com a aparente. Por isso que muitas pessoas querem confiar em tantas coisas, tantas técnicas. Eu vou colocar neste lugar, que a pessoa tal, com não sei o quê, com a empresa tal. E Deus está dizendo, a sabedoria humana é quase nada. Comparada com o aparente absurdo de Deus, toda a força humana, nem sonhando pode competir com a fraqueza de Deus. Nem sonhando você pode achar que você vai vencer essa guerra.
Isaías 40. Porque você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? Fica essa pergunta para você. Você não percebe nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ou seja, em qualquer momento Ele está com você. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Então é isso. E para finalizar, Salmos 46, 7. O Deus, se coloque de pé por gentileza, eu quero que eu leia em pé com você. O Deus que lutou com Jacó, luta por nós. O Deus que lutou com Jacó, repita comigo, o Deus que lutou com Jacó, luta por mim. Fala para essa pessoa, luta por você. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Pode falar. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Atenção, todos! Lá na Bíblia, depois eu quero que você medita nisso. Vejam as maravilhas do Eterno. Ele planta flores e árvores por toda a terra. Põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul. Quebra todas as armas, repita comigo, no joelho. Quebram todas as armas no joelho. Ou seja, nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. E nenhuma língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Tudo, as armas, Deus quebra todas as armas no joelho. E se Ele quebra, eu também quebro. Abandone o caos. O que a bispa estava falando? E é para lá, a primeira palavra, a menção vem para organizar o caos. Então, declare e abandone o caos. Repita comigo, eu estou abandonando o caos hoje. Hoje eu estou abandonando o caos. Olhem bem para mim, seu Deus, Altíssimo que está acima da política. O que a gente está vendo muito, pessoal? Política. Bispo, você fez esse versículo? Não fiz, não teria nem capacidade para fazer. Só pegar uma Bíblia e você vai ler. Mesmo que está na minha Bíblia, está na sua. O Deus Altíssimo que está acima da política, acima de tudo. O Deus que lutou com Jacó, luta por nós. Ele repete no 7, ele repete no 11, o mesmo versículo. Os dois versículos são iguais. Ele repete 2 vezes, para te afirmar e para confirmar. O Deus que lutou por Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Agora coloca no 11. O Deus que lutou por Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Ele luta por você. Ele luta por você. Ele te protege. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Você não está desprotegido. Você não vai perder essa batalha. Este é o nosso momento. Este é o nosso momento.
Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Pegue o seu propósito e eu quero que você fale com Deus. Nós lemos muitos versículos hoje e eu vejo a total importância de tudo que nós lemos no dia de hoje. E eu fico encantado com o que Deus está falando conosco. Mas você precisa acreditar no que Deus está falando. Arrependam-se. Voltem ao princípio. Voltem ao início. Techuvá. Arrependam-se. Voltem ao princípio. Volte ao princípio. Arrependam-se. Volte a acreditar. Chega de teatro. Chega de encenação. Chega de preocupação. Chega de distração. Chega de fraqueza. Porque o seu Deus, a fraqueza de Deus é maior do que o maior homem desta terra, o que já pisou nessa terra. A fraqueza de Deus não se compara a nada. Não existe. Deus não perde batalhas. E se você está em Deus, você também não vai perder batalhas. Você vai confiar no que Deus está falando com você hoje. E você vai acreditar que Deus fará o sobrenatural na sua vida. Fala com Deus. Decida hoje. Eu vou confiar e confiar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Eu vou descansar em Ti. E eu vou me preocupar em cultuá-lo. Eu não vou mais perder a minha paz no que vou comer, no que vou vestir. Chega de perder uma noite de sono. Chega de ser escravo de sentimentos. Os passarinhos não sentem, então não sinta. Eles só acreditam e vivem como Deus os criou para viver. E Deus te criou para ser mais que vencedor. Então haja como um vencedor, porque é isso que você é. Parta de Cristo. Aquele que parte de Cristo já parte da vitória. Porque Deus te fez mais que vencedor. E Ele já levou tudo. Todas as enfermidades. Tudo naquela cruz. Viva pela graça de Deus, que já está liberada para você. Descansar em Ti, minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti. De descansar em Ti, minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas você a partir de hoje, eu quero que você decida a partir de hoje: eu não vou ceder à pressão e eu vou confiar em Ti. Eu não vou mais viver como aqueles que gritam nas esquinas, como um belo de um teatro. Mas como o Senhor diz, eu vou me preocupar a ficar em lugares tranquilos e isolados e eu não vou mais interpretar. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou mais me preocupar em adquirir, mas em contribuir.
A tua palavra está dizendo, não em adquirir, mas em dar. A tua palavra é muito clara, mas em dar. Eu vou dar a minha vida, eu vou dar tudo aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho, Deus que me deu. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver livre e desimpedido a partir de hoje. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres em Cristo Jesus. Meu Deus, eu quero orar, meu Pai, e consagrar, Senhor, meu Deus, a este propósito 52 dias. Eu declaro o seu propósito materializado, concretizado, realizado, confirmado, autorizado. Eu abençoo o seu propósito e declaro você vivendo respostas e definições no dia de hoje. Eu declaro você vivendo respostas e definições no dia de hoje. Eu declaro você vivendo respostas e definições no dia de hoje. Eu declaro a tua vida sendo restaurada para a glória de Deus. Eu declaro a sua vida vivendo uma restauração no dia de hoje. Vivendo uma restauração no dia de hoje. Eu declaro o seu espiritual sendo restaurado, o seu emocional sendo restaurado, a sua família sendo restaurada, o seu financeiro sendo restaurado, a sua saúde sendo restaurada. Eu declaro as suas forças sendo restauradas, a sua energia sendo restaurada. Eu declaro a sua vida sendo restaurada. Eu declaro você a partir de hoje vivendo esta restauração. Eu declaro os muros em ruínas da sua vida. Eu declaro eles estão sendo reconstruídos no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os seus propósitos. Eu declaro que aonde você colocar as suas mãos prosperará, crescerá, florescerá. Eu declaro crescimento abundante, crescimento dobrado. Eu declaro Isaías 54 na tua vida. Eu declaro Romanos 5,17. Eu declaro Lucas capítulo 1. Eu declaro as palavras vindo para confirmar, todas mostrando que você vai viver uma imensa provisão da graça. O Deus da provisão, e Ele quer que você se foque, Ele quer que você se foque na realidade, Ele quer que você se foque na provisão de Deus, na provisão de Deus, na fé. Viva pela fé, viva pela fé e viva para servi-lo. Viva pela fé e viva para servi-lo. Este é o propósito da sua vida, viver uma vida para cultuá-lo e para adorá-lo. Este é o objetivo da sua vida a partir de hoje. Eu vou viver para cultuá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para cultuá-lo. Eu vou viver uma vida totalmente voltada a Deus a partir de hoje. Faça esse compromisso com Deus nesse momento. Você está se livrando de tudo aquilo que te impedia a romper a partir de hoje. Você não vai mais racionalizar, você não vai mais segurar, você não vai mais se intimidar, você não vai mais viver esta miséria emocional, intelectual, espiritual. A partir de hoje, você vai pedir para Deus: livre de mim mesmo e me livre do diabo. Porque o problema é nós que abrimos as portas, mas também nós podemos fechar essas portas. Porque Deus nos deu a chave, as portas para fechar os portões do inferno, as portas da miséria, da doença, as portas do medo, as portas que até hoje escravizava a minha vida. E eu vou focar nos portões celestiais, que de lá virá, Senhor, bênção sem medidas na minha vida. Eu abençoo a sua vida,
Eu declaro que tudo que você veio buscar, você está levando hoje aqui. Eu declaro que tudo que você veio buscar, eu declaro respostas e definições nesta quarta-feira, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Eu declaro, você saindo daqui, com a certeza, a convicção, com a certeza, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu consigo tudo. E eu não vou mais usar a falta de conhecimento como desculpa para desobediência. Eu não vou mais viver dessa vida. Eu não vou mais viver assim. Você conhece tudo e Deus está dizendo, acabou as desculpas. Viva de maneira inteira, íntegra. Me ame, me sirva, acredite em mim, não desconfie de mim, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu declaro todas as promessas se cumprindo na sua vida a partir de hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro a sua vida. Eu declaro uma quarta-feira de restaurações. Uma semana de restaurações. O início de um novo tempo na sua vida. Um tempo de maturidade, de crescimento e de generosidade, de doação. A partir de hoje, aquele que está em Cristo é nova criação. E as coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. E Deus está mostrando para você, hoje, começou a surgir coisas novas na sua vida. Começando pela sua consciência. Este é o dia de você abrir bem os seus olhos, tirar as cortinas das janelas dos seus olhos e viver uma vida com fé e admiração, sendo cheio da luz que vem de Cristo. A partir de hoje, que você seja iluminado por Deus e cheio do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.